Existe uma prisão que não tem grades visíveis. Não tem muros. Não tem guardas. Mas prende com mais eficiência do que qualquer cela física. Ela não foi construída por um governo. Não foi imposta por um inimigo. Foi instalada por pessoas que acreditavam estar te protegendo. E que, sem saber, te ensinaram a construir as paredes por dentro. Essa prisão tem muitos nomes. Mas o mecanismo é sempre o mesmo. Alguém te disse o que o mundo é. E você acreditou. Antes de ter ferramentas para questionar. Quando falamos de prisão mental, não estamos falando de fé. Fé é liberdade. Fé é conexão com algo maior do que você. Fé é a centelha que não se apaga. Estamos falando de dogma. Dogma é diferente. Dogma é fé transformada em regra rígida. Em medo. Em controle. E o dogma instalado na infância, antes dos 7 anos, quando o cérebro ainda não filtra, não entra como opinião. Entra como verdade absoluta. Como lei do universo. Como a única versão possível da realidade. E aqui está o que ninguém conta sobre o dogma religioso manipulador. Ele não afeta só a espiritualidade. Ele afeta tudo. Afeta o financeiro. Por quê? Para que planejar um futuro se o mundo vai acabar amanhã? Afeta o emocional. Porque o medo constante de errar, de pecar, de ser punido cria uma ansiedade que não tem nome. Afeta o desenvolvimento. Porque a energia que deveria ir para crescer, estudar, criar vai toda para sobreviver dentro das regras do sistema. Afeta a identidade. Porque quando você aprende que questionar é pecado, você para de se perguntar quem você é. E o pior, tudo isso acontece sem que você perceba. Porque parece normal. Porque sempre foi assim. Porque foi ensinado com amor por pessoas que também estavam presas. Há pessoas que viveram isso na pele. Cresceram dentro de um sistema que dizia, o mundo vai acabar. Não adianta planejar. Não adianta sonhar. O fim está chegando. E quando o momento chegou, aquele instante que o sistema havia sinalizado como fim, o pânico foi total. A paralisia foi real. Não por fraqueza. Por programação. Por uma crença instalada tão fundo que o corpo inteiro a obedeceu antes que a mente consciente pudesse intervir. E os planos que existiam, de estudar, de crescer, de construir, foram comprometidos. Não por falta de capacidade. Por uma voz dentro da cabeça que dizia que não valia a pena. Isso não é caso isolado. Isso acontece com milhares de pessoas dentro de sistemas dogmáticos ao redor do mundo. Então precisa ficar muito claro. Acreditar em Deus não é o problema. Deus é energia. Deus é a centelha que existe dentro de cada ser humano. Deus é o que o próprio Cristo ensinava quando dizia que o reino dos céus está dentro de você. O problema é quando essa conexão direta é substituída por intermediários que controlam. Por sistemas que dizem, você só acessa o divino através de nós. Você só é salvo se obedecer. Você só merece se seguir nossas regras. Essa é a prisão. Não a fé. A dependência forçada. O medo como ferramenta de controle. Se isso está tocando algo em você, deixe o like e inscreva-se no Instinto Sutil. Cada vídeo aqui é uma peça de um mapa que começa dentro de você. Existe um momento. Para algumas pessoas é gradual. Para outras é uma noite escura, um momento de agonia tão profunda que parece fundo de poço. E é justamente nesse fundo que algo muda. Não porque a dor foi embora, mas porque uma voz interna, aquela centelha que nunca se apagou de verdade, recusa. Não aceito. Há algo dentro de mim que é maior do que esse medo. Há uma força aqui que não depende de nenhum sistema. E quando essa voz fala com convicção, a agonia recua. Não por magia. Por frequência. Porque você mudou o que estava sustentando. Quebrar uma prisão mental construída por dogma não acontece de uma vez. E não acontece com raiva. Raiva contra o sistema ainda te mantém preso ao sistema. Acontece com estudo. Com questionamento honesto. Com a disposição de perguntar. Isso que me ensinaram, serve à minha vida ou serve ao controle de alguém sobre mim? Acontece quando você para de aceitar passivamente o que pessoas dizem sobre Deus, sobre o mundo, sobre você. E começa a buscar sua própria conexão. Direta. Sem intermediários. Sem medo como combustível. Porque Deus, essa energia, essa presença, essa centelha, não precisa de medo para ser real. Ela só precisa de consciência.
Quebrar uma prisão mental construída por dogma não acontece de uma vez. E não acontece com raiva. Raiva contra o sistema ainda te mantém preso ao sistema. Acontece com estudo. Com questionamento honesto. Com a disposição de perguntar: isso que me ensinaram, serve à minha vida ou serve ao controle de alguém sobre mim? Acontece quando você para de aceitar passivamente o que pessoas dizem sobre Deus, sobre o mundo, sobre você. E começa a buscar sua própria conexão. Direta. Sem intermediários. Sem medo como combustível. Porque Deus, essa energia, essa presença, essa centelha, não precisa de medo para ser real. Ela só precisa de consciência. Você não precisa abandonar a fé para se libertar do dogma. Você precisa encontrar a fé que é sua. Não a fé que te foi dada como corrente. Mas a fé que nasce quando você para, respira, e sente a centelha que sempre esteve lá. Ninguém pode te dar acesso a Deus. Porque você já tem. Ninguém pode te barrar do divino. Porque você é feito dele. O sistema pode tentar aprisionar o que está fora de você. Mas nunca conseguiu, e nunca vai conseguir, apagar o que está dentro. Abra a mente. Questione o que aprisiona. Sustente o que liberta. Porque o campo responde ao que você sustenta. E você foi feito para sustentar liberdade.